com o alto testemunho da nação e com a solidariedade do povo, reunido na praça que só o povo pertence, o governo, que é também o povo e que também só o povo pertence, reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Ele foi pai de 7 filhos, eu sou a mais velha. Trabalhava na rede, era carpinteiro e com o passar dos anos, ele trabalhando, vendo as dificuldades para criar os filhos, salário pequeno, ele sempre foi um lutador pela classe pequena, é aquele que ia na frente. E muitas vezes mal compreendido, né? Foi o vereador mais votado, um ano foi presidente da Câmara. Meu pai só tinha o primário, mas muito bem feito, que quando ele foi preso na Revolução, ele lá com os militares, as perguntas que fizeram, ele pensava que ele era um advogado. Não acreditou que ele era um simples carpinteiro, que só tinha um primário. Ele era muito inteligente e sabia conversar. Então eles admiraram dele só ter o primário e saber como se defender, o que ele fez por aqui, né? Mas tudo nessa vida tem um preço, né? Se ele saísse de casa, ou até vir na minha casa, ele seria preso e morto, é o que nós sabíamos, e vinham falar. Ele estava marcado para morrer na Revolução de 64. Então, o que ele fez? Depois de uns 8 dias que já estava essa revolução, ele pegou o meu irmão caçula, que tinha apenas 15 anos, chamava Luiz César, que já faleceu, e mandou ele para Juiz de Fora. Os militares vinham buscá-lo, para ele ter segurança de vida. E foi feito. O Orne Freitas era dono da empresa de ônibus aí, local. Andou fazendo umas greves aí e parava os ônibus. Quer dizer, o Orne era inimigo dele, porque parava os ônibus, os troços todos, quer dizer, já era um inimigo. Os Sayões, eles também eram inimigo dele. Porque era um empresário, né? Os Cortes, Otávio Cortes, por exemplo, acho que era até prefeito na época. Também era inimigo dele. Os políticos aqui eram inimigo dele. E que tinham amizades fortes na política de Minas lá fora, né? Aqui eu acho que mais ou menos do lado dele era os Ribeiro, né? O Chaninho, o seu Carmindo, Ribeiro. Tinha o seu, era José, né? Aquele que morava em São José, José Ribeiro. José Ribeiro. José Ribeiro, que eram grandes políticos aqui na cidade na época. Ninguém podia falar nada. E eles tinham medo que ele fosse além do que ele era vereador, né?
E ser prefeito, ser prefeito no sindicato, não aceitava o ferroviário nessas condições de ser alguém, alguma coisa. Tinha isso. Com o passar dos dias, que a gente sabia que ele estava sendo procurado, mas a gente levava os filhos com alguns amigos, levava de um lugar para o outro, que achava que ia descobrir onde ele estava escondido. Então, o que ele fez? Depois de uns 8 dias que já estava essa revolução, ele pegou o meu irmão caçula, que tinha apenas 15 anos, chamava Luiz César, já faleceu, e mandou ele para Juiz de Fora. Os militares vinham buscá-lo, para ele ter segurança de vida. E foi feito. Meu irmão foi, apesar de pouca idade, soube como conduzir, falar o que o meu pai explicou, e vieram buscar meu pai. Ele estava escondido lá, ele esteve escondido na minha casa, esteve na casa dele, esteve na casa da minha cunhada no Coreadeiro. Na fazenda, lá na Gironda, né, na fazenda da Gironda. Ele esteve com a polícia dentro da casa dos meus pais, que é hoje é casa ali da Rita França. Ele esteve debaixo de um armário de cozinha, encolhido lá dentro, e a polícia dentro olhando, mas não encontraram. Minha mãe estava lá, ela firme, né, para não dar pista nem nada. Ele enfiou ali a hora que bateram, os policiais fazendo a revista para ver se encontrava. E se encontrasse, a gente sabia que ele seria morto. Então ele fez isso que eu estou te falando. E lá ele ficou preso no quartel. A gente ia todo final de semana visitá-lo, a gente podia visitá-lo. Depois ele veio para a cadeia daqui, depois de uns meses. Ele veio para a cadeia daqui, que a gente não podia visitá-lo. Isso para nós foi um grande sofrimento. Ele veio para a terra dele, preso, não tinha feito nada, não roubou, não matou, não fez nada. Foi a revolução. Pegaram, como ele era presidente do sindicato, ele foi preso. E dali ele foi julgado. Na cadeia daqui ele foi julgado, ele tinha advogado e ele foi condenado. Pegou acho que 3 anos, né? 3 anos. Mas ele já tinha cumprido uma parte em Juiz de Fora e outra aqui. Aí então ficou solto. Mas depois disso a vida foi ficando muito difícil, porque ele não pôde nem ficar aqui. Ele era vivo morto. Era considerado vivo morto. Tinha que ter uma pessoa para receber os pagamentos dele. Era pouco para minha mãe, que teve isso. E aí a Sotida. Que recebia para minha mãe, entregava a ela um salário pequeno. Como a minha irmã já morava em Brasília, ele levou ele para Brasília, onde ele ficou 14 anos, trabalhando no cartório. E com isso, os amigos, o pessoal que trabalhava com ele, que ajudava, todo mundo sumiu, sabe como? Como se ele tivesse uma doença contagiosa. Só mesmo aquele amigo, que a gente tem alguns ainda até hoje, é que deram apoio à família, que precisou, tinha irmão menor ainda. Mas foi muito difícil esse período, muito difícil para nós e para ele. Ele foi injustiçado e discriminado, vamos dizer assim. Então, para a família isso doeu muito. Porque ele, quando estava no sindicato, que ele trabalhava ainda na rede, tudo que acontecia era de madrugada, batia na casa dele para chamar. Era uma mulher de algum trabalhador que ia ter filho, era outra que passava mal, ou um filho, tudo era ele. Que tinha que resolver, que ia na frente da família para resolver. O ônibus, quando subia as taxas, ele mantinha uma greve, ele sabia como conduzir essa greve, ele parava mesmo, ele fazia o esquema mesmo de parar. Pelo melhor salário na rede, pelo melhor salário na fábrica de papel, de tecido, que ele tinha essa conexão com os outros, que era de sindicato também, né? Aí começaram essa implicância, né? Vamos dizer assim. Tinha um nome, tinha esse nome. Até a gente sofria na escola por causa disso. Meu irmão, que trabalhava no Correio, na ocasião que rebentou a Revolução,
Ele trabalhava no correio, não tinha nada com a rede, como parar trem, não tinha nada, ele não estava fazendo greve, ele estava sentado aqui na saída desse beco, aqui que sai na rua da frente. Prenderam ele, levaram ele para Juiz de Fora e judiaram muito com ele. Ele falou coisa que nunca existiu. Tanto que ele morreu uns anos depois com problema de coração, de reflexo daquilo que ele passou, né? Porque levaram ele para ver se meu pai se entregava. Os filhos sofreram também com isso. Eu já era casada, mas aqui na minha casa nunca me importunaram, né? Eu nem ele. Mas lá na casa dos meus pais, os outros irmãos, na casa de irmão também, a polícia, o exército chegou aí lá. Tudo Quem foi preso foi o Antônio Martins, Ulisses, Ercácio e seu Walter. Eles saíram mais cedo. O papai ficou, né? Que achavam que ele era o cabeça, né? Que lá em Juiz de Fora falavam que ele era o homem do apito. O homem do apito. Apitava, parava a cidade toda. Ele quando parava. Havia alguma coisa assim, ônibus aumentava e tal, que o povo não concordava, esse negócio todo. Ele era o primeiro. Então, ele não apitar aqui, a fábrica lá também era o Henrique Storani, da fábrica era quem mesmo. Aí era os três, parava a fábrica, Parava tudo. Parava. Então era o homem do apito, que ele apitava. Até solucionar o problema que tinha, né? Ele morreu esquecido. Poucas pessoas lutou por essa rede, na época que trabalhava 1.200 funcionários. Ele trabalhava lá. Ele era também filho de ferroviário, entrou para lá com 14 anos. 12. Naquela época pegava com menos, né? Com 12 anos. Foi ser carpinteiro igual o pai dele, meu avô. Mas a gente tem muita saudade, ele faz muita falta, mas foi esquecido muito rápido. Eu levava a comida para ele, no carrinho de mão. Olha, foi muita história, viu? É muita história. E ele aqui ficou aqui em cima, que é um salpão, né? Lá dentro, você pode até ver, tinha uma escada, ele punha coberta, ele ficava lá tinha a luz, depois um colchão. Eles foram dias, não foi logo não, senão ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Fugido lá na fazenda do Rocha, lá no Boiadeiro. Ele um dia veio. Da Gironda. Ele veio aqui por cima dos morros. Pelo morro, ele não tinha medo não. Ele não tinha medo. Ele desconfiava que ele estava lá, ele desconfiava, ele mudava de lugar. Por cima dos morros aí. Saiu aqui, de madrugada saiu aqui, todo disfarçado, né? Ele sabia. E passou também no ponto, disfarçado de mendigo, no meio da polícia. Ninguém reconheceu ele. Ele era muito inteligente. Ele passou no ponto, no meio da polícia, disfarçado de mendigo. Um saco nas costas, um chapéu na cabeça. Chegou aqui. Ele teve que a cidade estava cheia de polícia. O Tenente Bonfante que era o chefe da polícia naquela época. Um dia vi o Expresso cheio, lotado o Expresso, com 6 carros lotados. Então a polícia já estava na estação do Porto para mandar os maquinistas continuar com o trem, para não parar o trem, que eles iam parar. Então, antes do trem chegar na estação, ali perto da Carlos Gomes, já tinha ali uma turma ali. Pararam os maquinistas, puseram dentro do carro e se mandaram para fazer o Cristianinho. E ela foi fazer o Cristianinho. O Cristianinho era amigo do Soló. E entrou o Zé Bento, que era manobreiro, dentro do Expresso, e foi até a estação. Chegou lá, quando a polícia entrou dentro da locomotiva, ele falou: eu não sou maquinista. Aí já tomou todo. Não era mesmo? Aí teve que ficar o trem lá, porque os maquinistas foram roubados, e os ônibus já estavam esperando para levar os passageiros do Rio. Ele fazia isso. Ele sabia como conduzir as coisas. Aí o trem ficou detido. Para eles ele era perigoso, né? Devia ser, né? Para ficar assim, em cima, né? Tem um padre polonês para cá, padre polonês. E sabe que a Polônia era comunista naquela época. E esse padre, para uma intimidade com ele, viu o que ele era.
que não é isso que fala. Começou a visitar ele aqui, ficando amigo dele. Os políticos daqui foram no bispo e tiraram da noite pro dia o padre daqui. Aqui na rede, por exemplo, ofereceram cargos importantíssimos para ele para o Rio, para ele largar isso aqui. Ele não foi, ele não ia. Ele não aceitava socorro nem dinheiro para isso, não. Teve um inglês aí que ofereceu ele para ir para o Rio. Ser chefão lá na rede, lá próximo na rede. A troco por causa do movimento lá dentro da rede, né, que ele fazia. Das amizades que ele tinha lá dentro, que acompanhavam ele. Ele nunca botou um filho na rede. Ele punha os outros e não punha os filhos. Ela tinha essa mágoa, a minha mãe, porque ele não punha o filho, porque iam falar que ele botou um filho. E os meus irmãos, teve 2 que fizeram Senai, foi o Zoca. O Zoca entrou na rede, mas entrou porque ele fez Senai. Pedro Paulo e o Pedro Paulo e o Luiz César. Só o Wilson e o Valtinho, que não. E ele arranjava para todo mundo vaga para entrar e não arranjava para os filhos, não. Não queria que ninguém falasse que ele tinha, né, esse propósito assim de estar lá dentro e fazendo a família. Não, ele olhava o outro. Eu era criança e vi muitas vezes isso. Se batesse alguém em casa pedindo alguma coisa, ele não queria saber se era ladrão, de onde veio, nem nada. Ele punha dentro de casa, ele deixava dormir, aquela para pernoitar. Dava comida e com a gente pequena, mamãe. Eu tinha meu avô também que morava na casa. Então ele fazia assim, gostava de fazer o bem, entendeu? Mesmo se prejudicando, que é a família. Até passar a parte militar, as pessoas tinham medo. Tinham medo, as pessoas tinham medo. Foram raras pessoas que vinham visitar eles, ou eles irem na casa, porque todo mundo na ocasião que ele estava no auge, todo mundo era amigo, todo mundo vinha. Todo mundo tinha uma coisa a pedir ou para ele fazer, sabe? Chamar para isso, para aquilo. Depois é como se ele tivesse mesmo uma doença que ia contagiosa, que fosse pegar em alguém. É muito difícil. Nós sofremos esse preconceito. Os próprios filhos. Os filhos tomaram outros rumos, né? Foram todos morar em Brasília, só eu que fiquei. Eu que fiquei aqui, porque eu desço por. Foi difícil depois, que ele foi julgado, condenado, né? Teve na prisão lá em Juiz de Fora. Não era prisão, era um quartel. Ele andava livre, ele até desenhava muito bem. Ele passava o tempo trabalhando, fazendo de carpinteiro no local. E a gente ia todo final de semana. Depois ele foi transferido para aqui para ser julgado. No exército tratou ele bem. Muito bem. Muito bem. A gente visitava e tudo, entrava junto assim com ele. E ele tinha acesso a tudo lá. Ele trabalhou e tinha amigos lá dentro. Já aqui, quando veio para aqui, nem nós. Fosse a polícia civil, o negócio era diferente. Ele, para ver os filhos e a mulher, ele tinha um espelho que dá a cela, ele punha pro lado de fora e via gente na porta. Isso é muito humilhante. Quando ele voltou para civil. Ele não era assassino, não era ladrão, não era nada, ele não fez nada. Ele tinha um idealismo, né, um sonho de melhorar as coisas, mas... O Walter chegou a ser filiado ao Partido Comunista? Não. Ele era da UDN. Ele era da UDN. Ele não era. E Se bem que ele admirava o partido, as ideias,